Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo das quartas-feiras, estudando o Evangelho segundo Mateus. Hoje, dia 2 de outubro, e vamos assim dando sequência ao nosso estudo com muita alegria, com muita dedicação, com muita boa vontade. Deixo aqui meu abraço àqueles que acompanham esses estudos em outros dias, outros horários. Muita paz a todos. Lembrando que esses estudos eu deixo disponíveis em meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Tem lá no YouTube playlists, né, separadas por cada tipo de estudo. Aqueles que quiserem buscar estudos anteriores, fica fácil para encontrar no canal do YouTube, tá legal? Então, assim, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe a todos, que nos inspire, que nos envolva todos em sua santa paz, para que tenhamos aqui bons momentos de estudo, de reflexão, que possam ser proveitosos para todos nós. E assim, então, deixo aqui o meu abraço fraterno, o meu boa noite a todos que estão já conectando aqui conosco pelo Instagram, como também pelo Facebook. Nosso abraço, nosso boa noite aqui a Romilda Martiniano, a Ana Vitória, tudo bem? Muito bem-vindas. Aqui no Facebook, a Ercília Machado, a Helena Neves, a Cida Baldan, a Deise Florencio, lá da Pensilvânia, sempre conosco, Rafaela de Cunto, Simone Otávio, a Vera Luzia aqui no Insta também, tudo bom, Vera? A Márcia Lima, Gorete Curtis, a Cloreci do Carmo, a Zizi Cristóforo, e a todos que já estão aqui chegando, conectando, muito bem-vindos. E vamos assim, então, iniciando o nosso estudo. Hoje, amigos, nós vamos para o capítulo 20, versículo 20, que na minha tradução aqui, né, cada um, já expliquei quem estiver acompanhando aí com o seu Evangelho, ou com a Bíblia, pode perceber alguma diferença na minha leitura, porque varia um pouco de acordo com as traduções, né? Eu uso aqui a tradução do Haroldo Dutra, e ele coloca o tópico como pedido da mulher de Zebedeu, capítulo 20, versículo 20. É daqui que nós vamos partir o nosso estudo hoje. Tá legal? Estou vendo aqui mais amigas chegando. A Débora Medeiros aqui também. Boa noite, Débora, bem-vinda. A Ítala Cortes, a Edna Markovics, o Leite Carvalho, Iranizo Catelli Gaspar. Muito legal. Benê Garcia, muito bom. Vamos lá, então, vamos iniciando o nosso estudo? Capítulo 20, versículo 20, começa dizendo assim: Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, reverenciando-o e pedindo-lhe algo. Ele aqui no caso Jesus, né? Ele, porém, lhe disse: Que queres? Ela lhe disse: Dize que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Um pedido simples, né? Então aqui é uma passagem, creio que muitos vão se recordar dessa passagem, né? A mãe dos filhos de Zebedeu. Ela tinha 2 filhos, dois discípulos de Jesus, né? Que eram João e Tiago. João, aquele que seria também um evangelista,
E Tiago, a gente já disse antes, mas nunca é demais reforçar, haviam dois Tiagos, então convencionou-se chamá-los, né, de Tiago maior e Tiago menor. O irmão de João, aqui no caso, né, é o Tiago maior, tá? Então, João e Tiago maior, os dois filhos de Zebedeu. E essa mãe deles pede para Jesus que no reino do Cristo eles pudessem estar um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. Pedido bem humilde, né? Porque, pessoal, naquele começo, né, da tarefa de Jesus, ele falava muito de que ele vinha para implantar o reino de Deus na terra. Então as pessoas não entendiam muito bem como seria esse reino, né? Imaginavam um reino como o da época, com reis, né? Autoridades e tal. Então, vantagens, né? Coloca quem bem entende nos lugares privilegiados. Então, ela vai pedir dessa forma, achando que teria muito a ver com quem ele quisesse colocar, né? Ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Em resposta, Jesus lhe disse: não sabeis o que estáis pedindo. Porque realmente ela não sabia, né? Hoje a gente entende que no reino de Deus, né, no reino onde Jesus governa, vamos dizer assim, nesse reino, aqueles que lá estão por méritos próprios, né? Não é por indicação, não é por privilégio, não é porque Jesus queira levar, porque é amigo, não tem nada disso. No reino de Deus, aqueles que se fazem merecedores pelas suas conquistas morais, né? pela sua transformação moral, vai se tornando uma pessoa caridosa, fraterna, vai vencendo as imperfeições, vai evoluindo espiritualmente para alcançar um dia esse reino de paz, certo? Então, por isso que Jesus diz a ela: não sabeis o que estáis a pedir. Né? Ela não tinha noção disso. Tudo bem, Rose? Chegando aqui no Insta, e os amigos e amigas aqui também pelo Facebook, muito bem-vindos. Aí ele diz: podeis beber a taça que estou prestes a beber? Ou seja, é como se ele dissesse: vocês nem imaginam o que eu tenho a enfrentar aqui ainda. Ele sabia, Jesus sabia das possibilidades do Calvário, né, que ele enfrentaria. Ele já sabia que poderia ser crucificado. Então é como se ele dissesse aos apóstolos: vocês vão beber da mesma taça que eu, vão compartilhar das minhas experiências, né? E eles lhe dizem: podemos. E Jesus diz então: a minha taça bebereis. Por outro lado, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para quem está preparado por meu Pai. Então Jesus até diz que eles beberão também da taça, no sentido de que os discípulos, amigos, também enfrentariam, a partir da morte de Jesus, enfrentariam também uma vida difícil, né? Seriam perseguidos, muitos deles foram martirizados, né? Morreram com morte violenta, crucificados, perseguidos. Então Jesus reconhece que eles também beberiam dessa taça amarga, né? Mas ele diz assim: mas quanto ao fato de assentar-se à minha direita ou à esquerda, depende de meu Pai. Nesse sentido que nós entendemos, depende dos méritos, né? Não é que Deus vai privilegiar, mas depende da evolução de cada um, de quem se faça merecedor para alcançar a bênção de poder habitar um reino de Deus, né? Entendendo, amigos, que todos nós estamos em busca de desenvolver esse reino de Deus em nós, certo? Jesus sempre dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Não é um lugar que nós vamos chegar e dizer: aqui é o reino de Deus. Não é isso. É uma conquista íntima. Então nós estamos trabalhando para conquistar esse reino em nós, e quanto mais a gente evolui, né, moralmente, espiritualmente,
esse reino de Deus cresce em nós, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Margarida Pires colocando, gostaria de fazer uma pergunta. As pessoas que estão morando na guerra, acho que morando naquela região de guerra, né? Eles teriam que passar por isso? Tá legal, Margarida, não pode perguntar assim. Essa questão, Margarida, de teriam que passar por isso, a gente precisa ter um cuidado, porque não é que tudo esteja milimetricamente determinado. Mas os Espíritos dizem, Margarida, lá no Livro dos Espíritos, que quando a gente reencarna, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Então a gente escolhe, principalmente, o lugar onde vamos renascer. A família, o país, a cidade, certo? Então os Espíritos dizem que a partir dessa escolha, as coisas que acontecerão durante a nossa vida serão consequências dessa escolha. Então vejam, se alguém pediu para nascer naquela região, ou foi, né, orientado pelas suas necessidades a renascer naquela região de conflito, essa pessoa sabe que estaria sujeita a enfrentar essa situação dolorosa, certo? Então, os Espíritos dizem, Margarida, que nós escolhemos o gênero de provas. Não determinamos todas as circunstâncias da vida. Mas ao escolher o lugar, certo? As consequências desse lugar serão decorrentes, né, dessa escolha que foi feita. Que é legal, Margarida? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação para a gente avançar. Muitos amigos aqui que foram chegando. Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos, viu? Não consigo nem relacionar todos aqui, que são vários, mas recebam o meu abraço e sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Bom, continuando então, nós vamos agora aqui para o capítulo 20, versículo 24. Aqui no meu evangelho está como o grande servidor, o tópico aqui intitulado pelo Haroldo, tá legal? E diz assim: ouvindo isso, os 10 indignaram-se, entenderam? Porque se a mãe dos dois, né, João e Tiago, pediu para que eles se assentassem um à direita e outro à esquerda, os outros 10 ficaram enciumados, né? Como assim? Vai levar os dois para os lugares privilegiados e nós outros, né? Então aqui diz, os 10 indignaram-se com os dois irmãos. Jesus, porém, convocando-os, disse: sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, Jesus alertando seus discípulos, né, da questão do mundo. No mundo, nós sabemos que aquele que tem o poder, ele escolhe, né, quem vai ser privilegiado pela sua capacidade de escolha, né, pelo seu poder de determinar. Então, no mundo, tem muito privilégio, né? Tem aquilo que a gente fala, quem indica, né? O QI, quem indica, tem os padrinhos, né? Então, tem todos esses favorecimentos do mundo. Mas com Jesus é diferente, né? No reino de Deus não tem essas questões de privilégio, de favoritismo, certo? Aí Jesus diz, não será assim entre vós, alertando que eles não se comparassem com as coisas do mundo. Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor. Mas quem quiser tornar-se maior entre vós, será o vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Vejam, amigos, aqui nós percebemos a grande diferença do Evangelho para com as coisas do mundo. Entenderam isso? Isso é muito importante que fique claro para a gente. Na Terra, os privilégios, né, as vantagens,
acontecem para aqueles que são amigos do poderoso, amigos daquele que detém o poder, detém a autoridade, certo? Então indica quem quiser, favorece aqueles que querem, né? Concedem privilégios, muitas vezes imerecidos. Agora, no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, disse Jesus, seja o servo de todos. Você acha que na terra seria assim? O maior na terra não quer servir jamais, né? Não é isso? Na terra, as grandes autoridades da terra querem mais mandar. Não é assim que a gente vê? Os poderosos determinam para que os simples cumpram, para que os simples sirvam. Então, na terra é completamente diferente. Aqueles que servem na terra são desprezados. São os humildes, são os simples, né? Agora, no reino de Deus, o maior no reino de Deus é o servo de todos. Olha a diferença, para a gente ver quanto que nós temos uma cultura muito equivocada, né, com relação à realidade da vida, a realidade das leis de Deus. Nós estamos muito distante desse entendimento. Por isso que Jesus continua dizendo, da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus, que é o nosso maior referencial de espírito luminoso, de espírito, né, de grande evolução, Jesus veio dizendo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, confirmando para a gente que no reino de Deus, o maior é o servo de todos. Então, amigos, isso é uma lição grandiosa também para a nossa vida. Não nos deixemos levar pelo orgulho, porque às vezes aqui na Terra, a gente gosta, né? Sem perceber, a gente descuida e vai perceber, já estamos deixando o orgulho tomar conta de nós. Às vezes a gente é levado a um cargo maior no trabalho profissional ou em qualquer condição, a gente já se sente superior às vezes, a gente já quer dar ordens, a gente já se sente poderoso. Não deixemos o orgulho tomar conta de nós, porque nós precisamos desenvolver essa humildade que Jesus ensinava. Servir. Não é vergonhoso servir, amigos. Então, se a gente faz favores, se a gente se humilha diante do outro, quem se humilha será exaltado, disse Jesus. E quem se exalta será humilhado. Então, os valores da terra querem nos mostrar uma outra realidade. Então, nós precisamos entender que valores para nós são mais importantes, os da terra ou os do céu. Nós confiamos mais naquilo que os poderosos da terra dizem ou naquilo que Jesus oferta com seu evangelho. Então, busquemos essa condição de sermos servidores de todos. Porque os espíritos sempre dizem que o caminho da evolução é o trabalho no bem, é ser útil para o semelhante. Mesmo que o outro não mereça, sirvamos, sejamos úteis. Não deixemos passar oportunidades de fazermos o bem para alguém. Se nós pudermos, amigos, façamos. Não deixem escapar essas oportunidades. Se a gente vê uma necessidade iminente, vê alguém precisando de alguma forma de ajuda, façamos o bem, sejamos úteis, não tenhamos vergonha de nos colocarmos em condição de servir, de se humilhar, de dedicar-se, mesmo que o outro não mereça. Isso é bonito, tá? Deixa eu ver aqui um comentário da Ruth. Tudo bem, Ruth? Ela está dizendo aqui, eu não lembro em qual livro, mas tem a história de um médium que chegou no plano espiritual e foi preterido a outro espírito que exercia uma função mais humilde na casa espírita. Ah, sim, muito legal, Ruth.
tem vários casos desse, né? Eu me lembro, conforme fui lendo aqui seu comentário, Ruth, mas eu me recordo daquela lição que está lá no capítulo 2, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala uma rainha de França. Mais ou menos do jeito que você coloca aqui, né? A rainha de França, ela conta que ela era rainha na terra e esperava chegar no reino dos céus como rainha. E ela diz: qual não foi a minha decepção ao ver, né, no mundo espiritual, muito acima de mim aqueles a quem eu desprezava, porque não tinham sangue nobre. Então ela vai contando da sua decepção, porque ela achava que era rainha na terra, chegaria rainha no reino dos céus, no mundo espiritual. E ela tem uma decepção grandiosa por perceber que aqueles que na terra eram seus servidores, humildes, estavam acima dela no reino de Deus, né? Na pátria espiritual. Então é mais ou menos isso que a Ruth, né, está colocando aqui, só para dar essa ideia aí, né? Legal? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Muitos amigos e amigas aqui chegando, que alegria, viu? Olha quanta gente aqui no Facebook, é muito bom, viu? Pessoal muito animado aí para os estudos, né? Ana Rosa Camargo, muito boa noite, Ana Rosa, bem-vinda, viu? Selma Camargo e a todos. Vamos para mais um tópico, então. Tudo bem até aqui, né? Tudo em ordem, sim? Não tem dúvidas, não? Agora nós vamos para um outro tópico aqui, que é o capítulo 20, versículo 29, intitulado aqui por Mateus como Os Dois Cegos de Jericó. Aqui eu quero fazer uma observação, meus amigos e amigas, que às vezes a gente vê passagem no Evangelho de um evangelista que também foi tratada, essa passagem, por outro evangelista, certo? Então essa aqui é uma delas. A passagem que o Mateus narra aqui, legal então, Ana Vitória. A Lourdes Galvani aqui também, dizendo, a Gorete, tudo em ordem, né? Beleza, vamos prosseguindo. Então, essa passagem que eu vou ler agora, Mateus relata, ela está também no Evangelho de Marcos. E a passagem no Evangelho de Marcos, ela é mais completa, entendeu? Mateus narra o mesmo episódio, só que Mateus fala de dois cegos e Marcos fala de um cego. Assim, varia um pouco, né, os detalhes, mas no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ler aqui e depois eu acrescento algumas coisas que o Marcos, no seu evangelho, coloca em complemento. Tá legal? Então diz assim no evangelho de Mateus: ao saírem de Jericó, uma cidade, né, Jesus estava deixando Jericó em direção a outra cidade. Uma grande turba, né, uma grande multidão o seguia. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E a turba, né, a multidão, os repreendia para que fizessem silêncio. Eles, porém, gritavam ainda mais, dizendo: tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, os chamou e disse: que quereis que eu vos faça? Dizem-lhe: Senhor, que nossos olhos se abram. Compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram. Essa é a passagem que está no Evangelho de Mateus, tá? Vou comentar alguma coisa agora que está no Evangelho de Marcos. Deixa eu ver aqui a Romilda colocando no Insta. Sou muito grata por esses seus ensinamentos. Tem me ajudado em minha evolução. Sei que estou em passo de tartaruga, devagar, mas graças a Deus tem melhorado bastante. Que legal, Romilda. Muito bom, viu? Eu fico sempre muito feliz, né, de ver esses depoimentos, porque essa é a nossa intenção, né, que todos nós aproveitemos desses estudos não para
apenas, né, acrescentar uma bagagem de conhecimento, mas para que a gente se melhore realmente. Então, e quanto a você dizer, né, passo de tartaruga, todos nós, viu, Romildo, nós estamos caminhando a passos lentos aí, mas se nós estivermos caminhando, já é uma boa coisa, né? O importante, amigos, é que a gente se esteja disposto a se melhorar a cada dia, como o Romildo coloca, né? Que essas lições de Jesus, do Evangelho, possam penetrar em nós, nos despertando o interesse para a nossa melhoria moral, para o nosso progresso, né? Então isso é muito legal, fico muito feliz com a tua colocação aí, Romildo, e que Deus te abençoe e que prossiga, né, nessa busca aí de renovação moral. Mas então, como eu disse, amigos, no Evangelho de Marcos, eu vou contar rapidamente, ela varia um pouquinho essa passagem. Porque em Marcos ele diz mais ou menos isso, só que ele diz que era apenas um cego, e ele acrescenta algo interessante. Porque Marcos conta que quando Jesus deixava Jericó, ele, ao passar pelo caminho que deixava a cidade, estava ali sentado, e o evangelista diz, à beira do caminho, um cego de nascença de nome Bartimeu. Na verdade, nem é nome, porque a gente vai aprendendo que Bar era uma designação para filho, né? Então, Bar, filho, Timeu, filho de Timeu, nem tinha o nome dele, na verdade. Então, Bartimeu era um cego que estava ali à beira do caminho, e quando Jesus passa, como aqui narra Mateus, ele grita, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreendem, ele grita mais alto, aí Jesus para, só que aí que varia um pouquinho, Jesus pede para chamar esse cego, e diz então o evangelista Marcos, que Mateus não coloca isso aqui, Marcos diz que Bartimeu lança fora a capa, ou o manto que ele tinha. Lança fora e vai até Jesus. E Jesus, então, diante de Bartimeu, pergunta a ele, que queres que eu te faça? Para quem não está acostumado, né, muito com o Evangelho, poderia dizer, mas será que Jesus é ingênuo? Por que Jesus pergunta o que queres que eu te faça, se aquele homem é cego, só pode estar querendo recuperar a visão, né? Mas não, amigos, um espírito puro como Jesus não ia fazer perguntas ingênuas, simplórias, né? Quando Jesus pergunta isso, é porque ele queria provocar naquele homem uma análise profunda do seu ser. Jesus queria levá-lo a reflexões profundas, no sentido de que ele analisasse o que ele queria. Se ele queria apenas recuperar a visão física, ou se ele queria mais que isso. Então tem esse detalhe na passagem. E a hora que Bartimeu responde, um pouquinho diferente dessa colocação de Mateus, em Marcos está dizendo, que eu veja, Senhor. Então, os estudiosos do Evangelho dizem que essa fala de Bartimeu, que eu veja, é muito profunda. Ela não queria dizer apenas da visão física do corpo. É como se ele dissesse que eu possa ver, Senhor, minhas necessidades espirituais, que eu possa enxergar o que eu necessito mudar em mim para que eu siga para uma vida melhor. E o detalhe, amigos, é que detalhes que às vezes a gente passa despercebido. No início da narrativa de Marcos, ele diz, Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E depois, no final, ele diz, e Bartimeu acompanhava Jesus pelo caminho. Ou seja, ele buscou essa renovação íntima. Ele desejou seguir para uma vida melhor com Jesus. Ele buscava, além da visão física, o entendimento maior da vida, encontrar-se com as lições do Cristo. E a partir dali, esse simples dizer acompanhava Jesus pelo caminho, já nos mostra que Bartimeu caminhava por uma vida renovada com Jesus. Vejam que detalhes bonitos, né, de cada passagem,
que às vezes a gente, numa leitura rápida, a gente não absorve isso. E com esses estudos mais profundos que a gente vai aprendendo com aqueles que mais conhecem, né, e nos ofertam seus ensinamentos, a gente vai assim aprendendo um pouquinho mais desse evangelho maravilhoso de Jesus. Deixa eu ver aqui, a Eva Santos aqui conosco, a Lu Saad também, tudo bem, Lu? Muito boa noite, bem-vindas, viu? Pessoal aqui no Facebook, chegando mais amigas e amigos aqui, muito bem-vindos. Sempre é hora, Mônica Rovigatti, fica tranquila. A Luci Faria dizendo detalhes maravilhosos. Pois é, né? Os detalhes do Evangelho dizem muito, né? E eu ainda aqui volto a dizer, amigos, esse estudo que eu realizo aqui com vocês não é um estudo aprofundado do Evangelho, tá? Ainda tem estudos muito mais aprofundados que analisam, né, palavra por palavra, eles se detêm numa frase por muito tempo. Então é um estudo muito mais esmiuçado, né? Não é essa a nossa intenção. A minha intenção aqui é dar uma passada mais ou menos rápida, né? E deixando aqui aquilo que a gente consegue deixar de orientação, de esclarecimento, de acordo com as nossas possibilidades. Tá bom? Mas não um estudo muito minucioso, que existem como os NEPs, né? Não sei se vocês já ouviram. Eles estão criando os chamados NEPs, né? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. São estudos mais aprofundados aí do Evangelho, tá legal? Mas não é essa a nossa intenção aqui com esse estudo mais simples, tá legal? A Suelen aqui conosco também. Boa noite, Suelen. Muito bem-vinda, viu? Vamos prosseguir, então? Aos amigos aqui do Facebook também. Quantos amigos chegando. Muito bem-vindos. Muita paz a todos. Nós vamos agora para o capítulo 21, versículo 1. Ou seja, começando aqui o capítulo 21, tá legal? Que diz aqui, entrada do Messias em Jerusalém. Aqui, amigos, nós já estamos caminhando para o final, já, né? Quando Jesus já vai chegando em Jerusalém para aqueles momentos finais, para aqueles momentos do Calvário, né? De todas aquelas coisas difíceis que ele enfrentou, mas tem uma narrativa longa ainda, né? Tem bastantes ensinos ainda, mas já é aquela chegada dele para os momentos finais, tá? Então, a entrada do Messias em Jerusalém, capítulo 21, tá legal? E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia, defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis que o Senhor tem necessidade deles, e logo os enviará de volta. É muito interessante isso, né? Porque vejam a capacidade, né? Oi, tudo bem, Samanta? Muito boa noite, bem-vinda, viu? Sampri aqui no Insta também. Essa capacidade de Jesus, né, que ele via a distância, ele sabia do que estava acontecendo em outros lugares, ele diz aos discípulos para ir buscar essa jumenta que estava num outro lugar, né? Porque ele queria entrar em Jerusalém montado nessa jumenta. Nós vamos entender por quê. Mas Jesus pede que eles possam ir buscar nessa jumentinha e trazê-la para ele. E ele até orienta, né? Se disserem alguma coisa, explica que eu estou pedindo, mas que eu vou devolvê-la depois, só preciso por um tempo. E aí diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti,
brando e montado em um jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Aqui, amigos, olha o detalhe. Existia então mais essa profecia. Nós já falamos bastante de profecias, mas reforçando a ideia. Muitos profetas vieram à Terra enviados por Jesus muito tempo antes da vinda dele. Então, nós tivemos profetas que falavam da vinda de Jesus 500 anos, 700 anos antes da vinda do Messias, da vinda de Jesus à Terra. Então, Jesus enviava os profetas para que falassem, para que fizessem profecias daquilo que iria acontecer muito tempo depois, como essa passagem. Tem essa profecia que dizia desse jeito: eis que o teu rei vem a ti brando e montado em um jumento. Então, Jesus, cumprindo essa profecia, ele manda que os discípulos busquem a jumentinha, para que ele entrasse na cidade montado naquele jumento. Porque ele sabia dessa profecia, ele queria cumprir aquilo que já estava predito, né? Então, assim, Jesus entra em Jerusalém, naquele dia tão especial, né? Montado nesse jumento, e aí diz assim: indo os discípulos e fazendo o que Jesus lhe ordenara, conduziram a jumenta e o filhote, puseram sobre eles as vestes e sentou-se em cima deles. A numerosa turba estendeu as suas vestes no caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam no caminho. Então, amigos, olha só, né? Essa entrada de Jesus em Jerusalém foi triunfal, poderíamos dizer. Ele foi aclamado pela multidão. Aqui, nossos irmãos católicos, nós sabemos, eu já fui católico também, eles têm aquela celebração do Domingo de Ramos, né? Que faz aquela simbologia relembrando essa passagem de Jesus, que foi quando as pessoas colocavam ramos pelo caminho, né? As roupas estendidas ali para que Jesus passasse por cima. Jesus foi reverenciado, foi aclamado naquela hora. Olha o detalhe. E alguns dias depois, ele seria condenado à morte na cruz. Para a gente ver né, os opostos aí da atitude da multidão. Alguns dias antes, aclamado, reverenciado, aplaudido, e alguns dias depois, condenado, né, à morte da pior espécie possível. Ainda continua aqui dizendo: e as turbas que iam à frente e que o seguiam gritavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? As turbas diziam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então, para a gente ver, né, a chegada dele de uma forma muito diferente, como alguns dias depois aconteceria de forma tão trágica, né? Tudo bem? Até aqui, pessoal? Deixa eu ver o horário. Dá para a gente avançar um pouquinho, tá? A gente costuma fazer aí 1 hora de estudo. E enquanto a gente tiver um tempinho aqui, vamos avançando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Face, que às vezes eu não consigo ver as mensagens na hora se alguém fez alguma colocação. Então, a Lourdes Galvani lembrando, né? São domingos de Ramos, né? Que acontecem, tem essa celebração, creio que até hoje, né? A Semana Santa, que é dito, né, no meio católico. Eles têm essa semana considerada Semana Santa, né? O Domingo de Ramos. Depois vai ter lá à frente, né, a Paixão de Cristo e tal. Então tem todas essas celebrações aí recordando essa semana, né, da chegada de Jesus lá em Jerusalém para aqueles momentos finais. Legal, então. Então, Florescido Carmo falando que participou bastante, né, do Domingo de Ramos.
Uma passagem, né, bem conhecida. Vamos avançando aqui então. Isso, né, uma semana antes da Páscoa, lembrando aqui a Lourdes, né? Porque a Páscoa, amigos, o que acontece? Quando Jesus, a morte dele aconteceria na sexta-feira, né? Por isso que fala sexta-feira da paixão. E no domingo, Jesus, acontece aquilo que trouxemos com o nome de ressurreição, né? Jesus ressuscita ao terceiro dia, ou seja, Jesus aparece em espírito, mostrando para nós que ele não estava morto. O que tinha morrido era seu corpo apenas. Então, ali no domingo, né, quando a gente comemora a Páscoa, né, que ficaria marcado ali como a ressurreição de Jesus, certo? Agora nós vamos aqui para um tópico que ele é polêmico. O tópico chamado expulsão dos vendilhões do templo. Não sei se todos se recordam, mas aquela passagem que dizem que Jesus, né, ficou muito nervoso, muito irritado, porque ele viu o pessoal comercializando, né, coisas dentro do templo de Jerusalém, né, que era um lugar sagrado. O templo era o lugar de religião, o lugar religioso, o lugar de recolhimento, de preces. E o pessoal estava, né, vendendo, armaram, né, aquelas barracas, aquelas mesas, vendendo pombas e tudo quanto é coisa, né? A gente vê nos filmes que mostram isso. Então Jesus, aí que é o detalhe, né? Jesus teria ficado irritado e derrubado aquelas mesas, chicoteado algumas pessoas. Vamos ver aqui a passagem para a gente ver o que nós podemos entender disso. Então, expulsão dos vendilhões do templo está no capítulo 21, versículo 12. E diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E diz a eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Bom, aqui, amigos. Oi, Fabiana, tudo bem? Dizendo que vai assistir a gravação. Legal, fique à vontade aí, né? E é bom que fica sempre gravado, né? Dá para ver em outro horário. Aqui, então, amigos, vamos comentar alguma coisa, porque é o seguinte, eu vou aqui colocar até um entendimento meu, né, pessoal, não falando em nome da doutrina espírita, né, falando no meu entendimento, porque essa passagem ela é polêmica. Existem aqueles que acham que Jesus agiu dessa forma mesmo, né, com mais dureza, com mais firmeza, chegando ao ponto até de agredir, né? Porque precisava disciplinar aqueles que não respeitavam o templo, né? Como lugar sagrado de oração. E existem aqueles, por outro lado, que não conseguem entender, não conseguem ver Jesus tão agressivo desse jeito. Eu me coloco no lado destes, que não conseguem ver Jesus assim. Porque Jesus era a personificação da bondade, né? Da mansuetude, da cordialidade. É lógico que, às vezes, ele tomava ares enérgicos, certo? Jesus, muitas vezes, com os fariseus, ele falava de forma dura. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, certo? Nós sabemos disso. Mas, amigos, daí a dizer que Jesus derrubaria mesas, expulsaria com chicotes, eu não consigo ver Jesus dessa forma. Então, para mim, essa passagem, não consigo enxergá-la ao pé da letra, literalmente, tá?
Então, eu fiz algumas pesquisas, né, vendo opiniões de outros, como analisam essa passagem, e tem várias interpretações, como no Evangelho sempre acontece, cada um entende de uma maneira, né? Eu vi um comentário que eu destaquei como muito interessante, numa página da internet, que é do Momento Espírita, é uma página, se não me engano, do Paraná. É uma página muito bonita, que tem muitas mensagens, uma página muito boa, uma página espírita, né, na internet, chama Momento Espírita. E nessa página, o que eles colocam a respeito dessa passagem, eles dizem assim, que possivelmente Jesus, ao entrar no templo e ver aquela cena, é lógico que ele se desagradou com aquilo, ele não gostou do que viu. E Jesus precisava deixar uma lição. Então, o que Jesus fez, segundo a visão relatada aqui no Momento Espírita, está deixando bem claro. Eles observam que Jesus teria lançado um olhar de reprovação para aqueles que agiam dessa forma, comercializando coisas. Primeiramente, Jesus olhou com aquele olhar firme, duro, enérgico, e aquele olhar de um espírito puro, imagine, um olhar de autoridade moral. E Jesus teria falado algumas palavras enérgicas com eles. Então, entende esse pessoal do site que esse olhar de Jesus de censura e as palavras enérgicas de reprovação para aquelas atitudes fizeram com que aqueles cambistas se assustassem, se sentissem realmente em erro, e que eles então saíram correndo assustados com essa reprovação de Jesus. E eles mesmos derrubaram as mesas e fugiram assustados. Eu achei muito sensata essa visão, essa análise. Então, as pessoas que estavam fora do templo viram apenas pessoas saindo correndo e viram mesas caindo. Não que Jesus teria expulsado com chicote, nem que Jesus tivesse derrubado mesas, mas o seu olhar de reprovação, levando aquelas pessoas a fazer uma análise de consciência, e a sua voz dizendo do erro que eles cometiam, uma voz enérgica, bastou para que aquelas pessoas fugissem dali, saíssem assustadas, né? Reconhecendo seu erro e derrubando as mesas. Então, eu, amigos, particularmente fico com essa análise feita, volto a dizer, pelo site Momento Espírita, uma página da internet, que, se não me engano, é do Paraná, que para mim foi a que melhor analisou essa passagem, tá? Respeito opiniões em contrário, porque sei que muitos irmãos, né, muitos amigos também religiosos, acham que Jesus fez tudo isso. Eu respeito, né? Eu não consigo entender, não consigo ver Jesus fazendo isso. Mas essa explicação que deram, para mim, foi bastante coerente, bastante lógica, né? E eu compartilho dessa visão que eles apresentaram. Tá legal? Se alguém quiser aqui também, como nós estamos no estudo, né? Se alguém quiser aqui colocar a sua opinião, como vê essa passagem, que é polêmica, né? A gente compartilha aqui, tá legal? Deixa eu ver aqui, parece que já tem alguns comentários, né? Mas é uma passagem polêmica, assim como outras, né? O Ailton Cosmo está dizendo, eu estou achando que foi o Pedro que fez isso. Estão querendo incriminar Jesus. Seria muito mais o estilo do Pedro, né, Ailton? Porque o Pedro era mais agressivo, realmente, né? A Márcia Lima dizendo, verdade, é bonita mesmo, sou de Curitiba. Então, eu acho que, se não me engano, essa página é lá da região da Márcia, né? De Paraná, Curitiba. A Ana Lopes dizendo aqui, nós seguimos aqui o Momento Espírita. Então, legal, nessa página é muito boa, amigos, eu recomendo. Quem quiser conhecer, né, chama Momento Espírita, tem muitas mensagens, muitos esclarecimentos, é uma página maravilhosa, eu indico muito, tá? Aqui também a Arnilda Klettenberg também dizendo que conhece o programa, né, Momento Espírita, muito legal, de Curitiba, né?
Muito bom. A Deise Florencio dizendo que essa descrição de Jesus no templo, no entendimento dela, não é consistente, né? Não é de acordo com o comportamento de Jesus, que é o que a gente chega à conclusão. E a Ruth Diogo achando também que essa análise é a mais provável, né? Que eu acabei de dizer aí da página, né? Momento Espírita. Parece que é muito sensata, né? A Edna também concordando. E a Lourdes Galvão dizendo realmente que Jesus era muito bondoso, né? Ficaria estranho isso. Pois é. A Luci Faria dizendo era a casa do pai, e se ele chicoteou, fez bem. Afinal, tinha que se posicionar. Então, é uma opinião da Luci, né? Que se Jesus fez, estaria de acordo ali com o que eles mereciam, né, Luci? Fica aí para o entendimento de cada um, né? O Anderson Tavares colocando, tem o vídeo, as cartas de Cristo, e ele relata essa fase, né? Mas são várias cartas. Tá legal, então. Bom, fica aí, então, amigos, em aberto essa questão, né? Dei aqui a minha opinião, que concordo com o que está apresentado no site Momento Espírita, mas fica mais uma passagem aí, polêmica, né? Que cada um pode interpretar a seu modo. Faltam 10 minutos, deixa eu ver aqui o que seria o próximo tópico. Dá para a gente fazer mais um tópico aqui, a gente encerra. Temos 10 minutos ainda. Vamos aproveitar os minutos, como diz Emmanuel, né? A bênção dos minutos. Pois é, a Deise Florencio também, né? Concordando que a página é muito boa, e é mesmo. O Ailton Cosmo aqui, ó, tá fazendo um comentário. Para quem tiver interesse na Mansão do Caminho, né, lá do Divaldo Franco, dia 12, o Severino Celestino vai fazer uma palestra, que ele é profundo conhecedor do judaísmo e palestrante espírita. Legal, boa sugestão aí do Ailton, fica a dica, né? Dia 12, na página Mansão do Caminho, lá do Divaldo Franco, que vai ser a palestra do Severino Celestino, que realmente é um grande conhecedor, né? Da Bíblia, do judaísmo, muito legal, fica a sugestão. Tá bom? E vamos aqui então para o último tópico de hoje, para o nosso estudo, que é o capítulo 21, versículo 18, a figueira estéril, que também é uma passagem um tanto quanto, não vamos dizer polêmica, mas que precisa aí de uma análise, né? Tentar pensar direito a respeito. Aqui diz assim: ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome. Espera um pouquinho, só faltou dizer um detalhe aqui. Me desculpa, amigos, eu esqueci de ler o finalzinho do tópico passado, que eu comentei, né, da expulsão dos vendilhões do templo, e faltou ler o trechinho final, porque diz assim: vendo os sumos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fez, porque Jesus curou algumas pessoas, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes diz: sim, nunca lestes da boca de infantes lactentes, restaurastes o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali pernoitou. Então, eu esqueci de ler esse trechinho final, porque aqui diz que Jesus, então, depois desse episódio do templo, ele foi para a cidade de Betânia, pernoitou lá e ia voltar para Jerusalém no dia seguinte. Tá? Ele foi só pernoitar em Betânia. Ele ficava geralmente na casa de Lázaro, né? Que, se não me engano, era de Betânia. Se eu não estou confundindo aqui. Aí, então, começa a figueira estéril dizendo: ao raiar do dia, voltando para a cidade, teve fome, porque ele vinha, então, de Betânia para Jerusalém de volta. Tá legal? E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou senão folhas. E disse-lhe:
nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente secou-se a figueira. Aqui, amigos, é o seguinte, essa passagem da figueira estéril, né? Allan Kardec leva essa passagem lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, se eu não estou equivocado. Então ele leva essa passagem da figueira estéril, mas Kardec coloca, depois vocês observem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim, parábola da figueira estéril. Kardec coloca não como algo que aconteceu de verdade, mas como uma parábola, ou seja, como algo que Jesus contou para deixar algum ensino. Porque, analisem comigo, quando Jesus tem fome e procura a figueira para encontrar figos, não era época de figos, certo? Não era época. E diz que Jesus procura, porque no Evangelho de Marcos explica melhor essa passagem. Lá está dito que não era época de figos. E Jesus queria encontrar figos na figueira. Se não era época, é lógico que não teria, né? A não ser que fosse um fruto chamado, se não me engano, temporão, né? Aquele fora de época. Mas como não tinha figos, Jesus, aqui como se ele amaldiçoasse a figueira, né? Ao dizer, ninguém mais coma frutos de ti, e a figueira seca. Então, Kardec, amigos, com a sabedoria, né, amparado pelos bons espíritos, ele vai explicar lá no capítulo 19, que aqui seria como uma parábola, que Jesus estaria nos ensinando o seguinte, mostrando que muitas pessoas, a exemplo da figueira estéril, aparentam muita beleza exterior, mas não produzem frutos. Porque aquela figueira, ela tinha uma bela copa, muitas folhas, um tronco bonito, era uma árvore frondosa. Aquela árvore bem revestida de folhas, com aparência bela, certo? Mas a hora que Jesus afasta as folhas para encontrar frutos, não encontra. Então, ali Kardec explica que Jesus se referia às pessoas que vivem mais de aparências, como eram aqueles fariseus da época, que mostravam-se conhecedores da lei, queriam se mostrar caridosos, queriam se mostrar religiosos, mas na verdade não eram. Eram como a figueira estéril, beleza exterior, aparência, não produziam frutos. Por isso que Jesus diz, conhecereis a árvore pelos frutos, e não pela beleza, né, exterior. Então aqui a lição para a gente no seguinte sentido, não adianta, amigos, nós querermos externar beleza de alma com atitudes exteriores. Não adianta falarmos do Evangelho, falarmos de Jesus com belas palavras, se nós não vivemos aquilo que nós falamos. Então, é no sentido de que nós despertemos para a importância de sermos autênticos, para reconhecermos que é preferível fazer pouco, mas fazer, do que aparentar muito e não fazer nada. Então não adianta a gente falar de amor, falar de caridade, falar de coisas boas, se nós não somos assim. Não está claro isso? Então é a história da figueira estéril. Beleza aparente, mas não tinha frutos. Então nós precisamos ofertar frutos, né, de ações no bem, de renovação moral. Acima das palavras estarão as nossas atitudes. Certo? E aí Jesus continua dizendo, os discípulos, Mateus continua dizendo, desculpa, os discípulos vendo isso, maravilharam-se dizendo, como a figueira secou-se imediatamente? Em resposta, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes,
Não somente fareis isso da figueira, mas também, se disserdes a este monte, serás tirado e lançados ao mar, isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então aqui Jesus termina a passagem dizendo sobre a fé, que os discípulos, se tivessem fé, poderiam fazer aquilo que ele estava fazendo e mais. Jesus sempre se referia a isso, amigos. Porque Jesus fazia questão de trazer aquele salmo, se não me engano, 81 ou 82, eu sempre confundo. É um salmo, o salmo dizia assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. E Jesus resgata esse salmo e falava desse salmo. Porque Jesus queria dizer àqueles que ali estavam e a todos nós, discípulos do futuro, que todos nós teremos esse futuro luminoso pela frente. Nós somos filhos de Deus, com potencial imenso a ser desenvolvido. Então é nesse sentido que Jesus nos orienta que tenhamos fé, que a nossa capacidade é gigantesca, mas nós ainda não conseguimos trabalhar esse potencial. Precisamos desenvolver toda essa potência que ainda jaz latente em nós, né? Está em forma ali de sementes, mas nós temos aquilo que se chama perfectibilidade. Conseguiremos um dia chegar à condição de perfeição possível, né, relativa, possível aos filhos de Deus. O Ednelson está dizendo aqui: Paulo, vou gravar porque às vezes esqueço. Ednelson Medeiros, Recreio dos Bandeirantes. Legal, Ednelson, um abraço, meu amigo, tudo de bom para você, viu? Deixa eu ver o que mais aqui no Face, tem algum comentário para a gente encerrar então, tá bom? A Bruna Souza chegou aí, né, Bruna? Tudo bem? Boa noite, viu? Fica tranquila, né? Tem dias que não é possível de chegar a tempo, né? Ver se tem mais alguma colocação. Então, o Anderson colocando aqui, né? Esse planeta é um lugar difícil, imagina só naquela época. Pois é, né? Se hoje já está difícil, imagina antes, né, Anderson? Obrigado, viu, Arnildo? Obrigado a todos. Muito bom. Obrigado, Rafaela. A Fabiana Watanabe dizendo: assim seja, Deus a cada dia, né? Sentir o amor de Deus e buscar fazer e transmitir o bem que vem de Deus. Muito legal. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. A Ruth deixando aqui também o seu agradecimento, mas sou eu quem agradeço a companhia de vocês. Ana Vitória dizendo aqui: é sempre bom aprender contigo, irmão. Obrigado por nos facilitar os ensinamentos espíritas. Deus abençoe e uma boa noite. Muito obrigado, viu, Ana Vitória? Uma alegria perceber a tua presença, que você esteve aqui conosco estudando. Fico muito feliz. A Samanta também aqui, né? Teve pelo menos um pouco. E a todos que aqui estão também pelo Facebook, Instagram. Quero agradecer imensamente a todos. Mais uma noite aí que realizamos com as bênçãos de Jesus, dos bons espíritos amigos. A Débora Medeiros também sempre aqui estudando conosco. Que Jesus nos inspire sempre a essa nossa busca, né, de mais espiritualidade, de renovação moral, de aprendermos com seus ensinos e transformarmos a nossa vida cada dia um pouquinho mais. Devagarzinho que seja, a gente vai se tornando, né, a cada dia um pouquinho melhor, vencendo algumas imperfeições que nos atrasam o progresso, né? Que Jesus nos fortaleça para essas lutas de cada dia. Que Jesus abençoe os lares que enfrentam provas mais ásperas, mais duras. Que Deus tenha misericórdia de todos esses irmãos em humanidade que ainda passam por expiações tão dolorosas, porque ainda não encontraram o caminho do amor, o caminho do Evangelho. Obrigado, Romilda. E a todos os amigos aqui do Facebook, as amigas, que alegria, viu? Muitos amigos aqui também
juntos nesse estudo. Desejo a todos muita paz, que Jesus abençoe seus lares. Só um recadinho, ia me esquecendo, amigos, é importante. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu vou convidar vocês para participar comigo de uma live que eu fui convidado, e nós não faremos, então, estudo do Evangelho. Mas é como se fosse, porque são estudos também do Evangelho. Eu vou participar de uma live na quarta-feira próxima, só que às 21 horas, no Grupo Sheila, de Belo Horizonte, tá? É um grupo onde eles fazem uma roda de conversas. São 4 pessoas participando juntas, e vai ser tratado sobre a parábola das bodas, tá? Então, eu deixo o convite para vocês participarem conosco nesta próxima semana, quarta-feira, 21 horas. Depois eu vou divulgar nas minhas páginas, tá? Então, nós não teremos o estudo do Evangelho, porque é no mesmo dia, tá bom? E na quinta eu vou ter outro compromisso, então eu não vou conseguir transferir o dia do estudo. Então, nós vamos realizar essa live, que é aberta também para os comentários. Eles abrem no Facebook e no YouTube também. Tá legal? A única diferença é que será às 21 horas, mas depois eu vou divulgar direitinho. Então, lá dá para interagir, fazer perguntas, participar também. E é bem interessante, porque é uma roda de conversas, 4 pessoas ali conversando, tá? Então, fica o convite, tá bom? Eu conto com a presença de vocês, com o apoio também das preces de vocês, porque geralmente são convidados bastante conhecedores, né? Eu vou ali humildemente convidado também, espero poder realizar ali a contento, que vocês possam estar conosco em mais esta oportunidade, tá legal? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, que Jesus abençoe o lar de cada um, muita paz, muita luz. A Silmara Mello aqui também, um abraço, Silmara. O pessoal deixa aqui também um outro alerta, a amiga Silmara Mello está aqui conosco também. A Silmara tem uma divulgadora da doutrina espírita, trabalha bastante, tem o seu canal no YouTube. A Silmara é uma conhecedora, né, da doutrina espírita, faz seus comentários com muita propriedade. Eu deixo aqui, indico aí, né, a página da Silmara, tenho compartilhado algumas coisas dela também. Fico muito feliz com a tua presença aqui, com o apoio. E aqueles que quiserem, né, acompanhem lá a página da Silmara, que vale muito a pena. Tá legal? Então, assim, amigos, muita paz a todos, muita luz. Até nosso próximo encontro. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Que Deus nos abençoe sempre. Prossigamos juntos. Sigamos com Jesus. Até uma próxima oportunidade.